maioria dos limites que estudamos até aqui foram resolvidos através daquelas propriedades operatórias que envolviam limite da soma, limite do produto, limite do quociente de funções. Porém, nem todo limite pode ser resolvido através daquelas propriedades operatórias. Então, neste vídeo, nós vamos estudar o teorema do confronto. O teorema do confronto, também conhecido como teorema do sanduíche, ele vai ser utilizado para resolver um tipo específico de limite que não pode ser resolvido através daquelas propriedades operatórias que vimos anteriormente. Vamos começar estudando essa função h. Essa função pega um número x e calcula o valor de x2 vezes seno de 1 sobre x. E se a gente tentasse pegar essa função e calculasse o limite dela quando x tende a zero? Se a gente tentasse fazer isso, a gente veria que esta função não se enquadra em nenhum dos casos de propriedades operatórias de limites que vimos até aqui. Repara, quando x tende a zero, 1 sobre x, nós vimos que esse limite, de 1 sobre x não existe. Nós vimos isso no vídeo passado. Então, ora, se esse limite de 1 sobre x não existe, como calcular esse limite aqui? Não tem nenhuma propriedade operatória que a gente viu que envolva limites que não existem. A gente não pode ser assodado também de dizer o seguinte, só porque o limite de uma parte aqui da expressão não existe, então o limite inteiro não vai existir, tá? A gente vai ver que esse argumento não é correto, tá? Então, esse limite aqui, como a gente vai ver, ele existe e vale zero. Isso porque o gráfico dessa função, ele vai ter esse comportamento aqui. Quando você se afasta da origem, olhando para o eixo do x, pela direita, o gráfico vai aumentando, vai aumentando cada vez mais. Agora, quando a gente diminui o valor de x cada vez mais, ele também vai diminuindo cada vez mais. Então, assim, pelo gráfico, a gente pode ver que quando x vai para mais infinito, o limite da função é mais infinito. Quando x vai para menos infinito, então o valor da função diminui cada vez mais e, portanto, o limite seria menos infinito. E quando x tende a zero, repara como que vai ficar o comportamento da função aqui quando x vai se aproximando de zero. Essa função aqui, ela vai se aproximando cada vez mais do zero, com esse zigue-zague todo aqui, para cima e para baixo, ficando com uma oscilação cada vez menor, de forma que quando a gente vai se aproximando da origem, a impressão que os nossos olhos têm é que isso aqui quase vai virar uma reta, mas não é uma reta, porque se você for aumentando mais, você vê que a função continua oscilando. Bom, então, nós entendemos que quando o x vai se aproximando cada vez mais de zero, o h de x ele vai tendendo a zero. Então, o valor desse limite, o que se espera é que seja zero. Bom, essas conclusões a gente tirou olhando para o gráfico. Mas o que a gente deseja aqui é chegar a esse tipo de conclusão sem precisar fazer o esboço do gráfico. Mas notem que assim, a gente não tem como utilizar a propriedade operatória de limite aqui, a gente já viu isso. Então a gente vai precisar utilizar
alguma outra ferramenta para chegar a essa conclusão. Essa ferramenta vai ser o que a gente chama de teorema do confronto. O teorema do confronto, ele se baseia no seguinte: a gente tem que ter um par de funções, que vão ser funções auxiliares, né, no nosso problema de cálculo desse limite aqui, onde o gráfico de uma dessas funções fica sempre acima do gráfico da função h. E o gráfico da outra função fica sempre abaixo do gráfico de h. No nosso caso aqui, o que vai servir de função auxiliar vai ser a função, uma função quadrática, né, com concavidade voltada para baixo, e uma outra função quadrática com concavidade voltada para cima. Essas funções aqui, elas são as funções g de x igual a x ao quadrado, f de x igual a menos x ao quadrado. Tá? E repara que o que essas funções têm em comum no ponto 0, né, é que quando x tende a zero, né, tanto a f como a g, elas vão tender a zero também. E aí repara, a ideia é que, como essa função h, o gráfico dela, está aqui sempre entre o gráfico da f e da g, a ideia é que quando x tende a zero, esse gráfico da função h ele vai ser esmagado aqui pelo gráfico da f e pelo gráfico da g. Né? De forma que, se a f e a g tendem para zero, quando x vai para zero, então o mesmo vai ocorrer com a função h. Essa é a ideia do teorema do confronto. Vamos observar essa construção aqui. Eu peguei um valor x, né, no domínio, aqui no eixo horizontal. Para calcular a imagem da função f, a gente segue essa linha pontilhada aqui, né? E aí a imagem dá o número que está nesse ponto f. Para calcular a imagem desse mesmo número x pela função h, a gente sobe até bater no gráfico da função h e ver o número que está marcado aqui nesse ponto h. E para ver a imagem do mesmo x na função g, a gente bate, né, com a linha pontilhada aqui no gráfico da g e vê qual o número que aparece aqui nesse ponto aqui, né, ponto g. E aí, o que a gente percebe, né? Esse daqui é o valor do f de x, né? Esse aqui é o valor do h de x e esse valor aqui é o valor do g de x. O que vocês percebem é que o valor do f de x vai ser menor, né, ou igual que o do h de x, que vai ser menor ou igual ao do g de x, né? Então, assim, pode ser igual, aqui no caso foi menor, né? Mas pode acontecer de ser igual, né? No caso, por exemplo, o x esteja aqui, olha, nesse pedaço, né? A imagem dele pela função h vai ser o mesmo, né, da função g, visto que os dois gráficos eles se tocam aqui, né? Mas em geral você vai ter essa tripla desigualdade aqui: f de x menor ou igual a h de x menor ou igual a g de x para todo x, né? Porque essa configuração aqui ela se mantém mesmo se eu mover o x, tá vendo? A gente sempre tem os pontos no eixo y nessa ordem: f, h em cima e g em cima do h, né? Olha lá, ó. Vendo? Então isso daqui vai valer independente dos pontos, dos valores de x que a gente considerar. Bom, e aí vocês reparem que essa configuração aqui, né, esses valores, o f de x, o h de x e o g de x, mesmo se eu mover o ponto x em direção à origem,
né, essa configuração vai continuar existindo, ou seja, o f de x sempre vai ser menor ou igual que o h de x, sempre vai ser menor ou igual que o g de x, né? Vamos ver aqui, olha, vamos aumentar para poder a gente ver com mais clareza isso, né? Então, repara, olha, quando o x vai se aproximando da origem, o ponto G vai tendendo para zero, o ponto F, né, vai tendendo para zero, e o ponto H ele fica desfilando, né, para cima e para baixo entre o ponto F e o ponto G, né, e ele acaba tendendo para zero junto. Olha lá, olha. Então ele fica indo para cima, para baixo, o H, né? Mas ele acaba sendo forçado a tender para zero também, junto com o f de x e com o g de x. Bom, então vamos organizar essas ideias enunciando o teorema do confronto. Esse teorema também, alguns autores chamam ele de teorema do sanduíche. Você tem que ter três funções reais e uma variável x, que sempre vão atender essa tripla desigualdade aqui, né? F de x menor ou igual a h de x menor ou igual a g de x para todo x. Graficamente, essa condição significa que o gráfico da g vai estar sempre acima do gráfico da h, que por sua vez vai estar sempre acima do gráfico da f. Ou seja, o gráfico da h sempre vai ficar no meio, né, entre os gráficos de f e g. Se num determinado ponto A aqui, né, tanto o limite da f como o limite da g forem iguais, ó, ao mesmo valor, né, L, então o limite da função h também vai ser igual a L, né? Então não tem jeito, né? A função g ela tende para L, né? A função f, os valores também, e aí a função h é obrigada a tender para esse valor L também. Tá? Então é isso que diz o teorema do confronto. Bom, então como é que eu vou justificar o valor desse limite através desse teorema que a gente acabou de estudar? Bom, então eu preciso encontrar esse par de funções, né? A que fica embaixo e a que fica em cima da função que estamos trabalhando, né? E de forma que o limite no ponto dessas duas funções seja o mesmo. Você pode pensar assim, poxa, mas como é que você pensou de tirar assim da cartola aquelas duas funções, x ao quadrado e menos x ao quadrado, né? Como é que você pensou nelas? Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, né? Bem, quando eu tenho o seno, né? O seno é uma função que naturalmente ela vem junto com uma tripla desigualdade, né? Porque o seno de qualquer coisa sempre é um número que é menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1. Bem, a partir disso daqui a gente já tem uma tripla desigualdade, né? Então a gente está quase chegando nessa função que a gente quer calcular o limite, né? A única diferença é que não tem x ao quadrado aqui. Bom, mas aí como é que a gente faz para aparecer o x ao quadrado, né? Bom, como x ao quadrado é um número que não é negativo, né? A gente sabe que se eu pego um número não negativo e multiplico em todos os termos, né, de uma tripla desigualdade como essa, a tripla desigualdade se mantém, né? Então, aqui vai ficar x ao quadrado, aqui vai ficar x ao quadrado seno de 1 sobre x, e
e do lado esquerdo aqui menos x ao quadrado. Pronto, então obtivemos aqui no meio, né, a função que a gente quer calcular o limite. Bom, agora o que acontece, né? Quando x tende a zero, a primeira função tende a zero. E a terceira, né, também tende a zero. Ou seja, o mesmo limite. Então, como essas aqui tendem para zero, né, as das beiradas, então essa que está aqui no meio, pelo teorema do confronto, também vai ter que tender para zero. Então, pelo teorema do confronto, o limite de x2 seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a zero. Bom, então vamos ver esse exemplo. Aqui, f é uma função que cumpre essa tripla desigualdade. O valor do f de x é maior ou igual que 1 e também menor ou igual que x2 mais 2x mais 2 para todo x. Com isso, a gente quer calcular o limite do f de x quando x tende a menos 1. Bem, repare que aqui o enunciado já está te dando a tripla desigualdade, né? Uma coisa boa. O que a gente tem que ver é se essas funções que ficam nas extremidades tendem para o mesmo valor quando x tende para menos 1. Então, eu vou pegar a primeira função, vou fazer o x tender a menos 1. Quanto que vai dar isso? O resultado vai ser igual a 1, porque essa função aqui é uma função constante, né? O valor dela sempre é igual a 1. Portanto, quando x se aproxima de menos 1, o valor dela vai estar sempre preso no 1, né? E essa segunda aqui, quando x tende a menos 1, né? Como a função é contínua, que é um polinômio, é só substituir o x igual a menos 1 aqui, né? Então, menos 1 ao quadrado, 1, mais 2 vezes menos 1, menos 2, mais 2, que é igual a 1. Então, esses dois limites aqui, eles são iguais, né? Os limites das funções que estão nas extremidades. E aí, pelo teorema do confronto, o valor do limite da função f, quando x tende a 1, vai ser esse mesmo valor que a gente encontrou aqui nos dois limites.